TV Artilheiro. Adilson, boa tarde. Boa tarde. Um mês aí de comando na equipe do Ceará, qual balanço você faz do teu trabalho? Agora há pouco eu conversava aqui com o Luiz Otávio e ele falou assim, algo do teu trabalho muito bacana, que jogador erra, mas você está ali para apostar no cara, para arriscar de novo, e não dar as costas, deu errado, deu as costas, né? Ou seja, é o papel realmente do professor, né, do técnico de futebol. Mas eu queria saber de você, com a sua avaliação desse mês de trabalho aqui no time do Ceará. Boa tarde. Eu confesso que eu estou muito feliz, estou muito contente com o clube, com a oportunidade, com a estrutura, com o ambiente, com a dedicação, com o empenho, com a entrega, com o profissionalismo, com os jogos que nós fizemos, com a evolução de alguns. Claro que alguns resultados fugiram um pouquinho, poderíamos ter uma pontuação um pouquinho melhor, poderíamos ter caprichado em determinados lances que estaríamos com uma situação melhor, uma desatenção aqui, outra ali, que acabou acarretando em derrotas. Mas, no cômputo geral, em função de um mês, das dificuldades que você tem de pôr em prática as tuas ideias, ter tempo para trabalhar, em função da sequência de jogos, eu não tive semana cheia. Coisa que eu mais gosto é de ter o tempo para trabalhar, a gente vê uma evolução, são setores que você precisa ir fazendo a correção e melhorando, ou dentro da metodologia que a gente trabalha, você inserindo os trabalhos para que a equipe cresça e melhore, né? Então, eu confesso que eu tô contente com o que eu estou observando, vendo, e do dia a dia. Então, a gente espera responder com um resultado melhor, né? Com aproveitamento melhor e fazendo a pontuação que ela é importante para todos nós para o objetivo traçado. Então, foi muito corrido, né? Então, muito rápido. Então, a gente tem que relevar algumas coisas. Você chega na quinta, tem jogo no domingo, aí não dá tempo. Então, não é pretexto, não é desculpa, né? Mas eu posso dizer que hoje, com os jogos e com o período curto de treinamento, a gente já conhece bem o elenco, né? Isso também é importante para você mexer, para você trocar, para você fazer algumas mudanças em função da carga. Então, mas eu deixo para vocês, né, avaliarem. Eu não sou, eu tenho me dedicado muito. Isso eu posso te dizer que um mês nem na praia eu fui. Eu vivi mais o clube, hotel, viagens e treino. Então, e adversário. Observando adversário e vivenciando o clube. Então, esse é o que eu tenho feito aqui. Adilson, o último jogo não foi nada fácil para você montar uma equipe, né? A turma do DM estava bem grande, né? Lesões e virose, conjuntivite, aquela situação toda, mas que felizmente foi esperado, né? A gente viu aí nos últimos dias que, se não todos, quase todos, acho que com exceção de Quixadá e Thiago, estão à disposição. E aí eu te pergunto, do que a gente tem visto a tua equipe jogar e aos poucos tem começado a ter aquele padrão, o time está definido dentro daquilo que a gente vem observando? Sim, com todas essas situações, mas escutando o fisiologista, escutando o preparador físico, escutando o atleta, alguns com um pouquinho com sobrecarga. Não é só nós que demos uma segurada, alguns clubes fizeram também. É evidente que a maratona de alguns, em função de ter campeonatos a mais, eles precisam fazer. O nosso desgaste é a logística, às vezes, né? E eu mudei sem temer, passando confiança, e eu acho que o que eu vi, eu gostei. Então, é importante você definir um padrão, definir um estilo, uma maneira, mas você conta com todos. E o momento que você solicita o treinador, por isso que a gente dá atenção para todos.
O pós-jogos, vocês observam, eu sempre abro, né, que não tem necessidade de fazer um trabalho tático, mas fiz ali um pouquinho na segunda ou quinta-feira, peço desculpa aqui, para o jogo na quinta, né, para o jogo contra o Palmeiras, isso, quinta-feira, perdão. Eu fiz já um trabalho visando, acrescentando outros que iam fazer lá no campo do São Paulo, no treinamento. Então, a gente dá atenção para todo mundo, para que no momento que for solicitado, entre e corresponda. E aproveita a oportunidade, ele precisa mostrar para mim também, né? E se está no elenco é porque tem potencial, então a gente tem que colocar sem temer. É isso que eu faço sempre. E eu fiquei orgulhoso do trabalho deles. Claro que triste com o resultado, né? Com volume, com segundo tempo, com posicionamento, Palmeiras tendo poucas possibilidades, marcando linha, andando junto às linhas, saindo rápido, criando situações. O goleiro do Palmeiras foi eleito o melhor jogador, tivemos oportunidades para fazer o gol, enfim. Isso você fica contente. Adilson, boa tarde, Boa tudo tarde. bem? Bom falar com você. Adilson, o Ceará hoje tem 9 jogadores pendurados, né, para essa partida contra o Internacional. Domingo tem o Clássico Rei, o segundo Clássico Rei dessa Série A, talvez o mais importante da história, né? Sempre o Clássico Rei, próximo Clássico Rei é o mais importante. Queria saber de você, assim, esses 9 jogadores, obviamente, não são 9 titulares, tem muitos jogadores da mesma posição. Mas eu queria saber de você, porque tem alguns titulares, você pensa em poupar algum jogador para o jogo contra o Internacional, pensando no Clássico Rei, para não perder esse jogador? Talvez uma estratégia, eu quero usar uma estratégia contra o Fortaleza que precisa desse jogador e tudo mais. Você pensa nisso ou é essa estratégia que você falou, botar sem temer? Não. Confesso que eu preciso pensar jogo a jogo, eu tenho respeito com o Clássico, eu sei da importância do Clássico, mas o jogo nós temos que pensar no adversário difícil que nós temos pela frente, que é o Internacional. Campeão do mundo, bicampeão da Libertadores, um treinador que conhece nós também, né? O Zé Ricardo, chegou há pouco tempo, tem bons jogadores, jogador de nível internacional, jogadores talentosos, e a gente vai enfrentar uma grande agremiação. E não dá para me pensar nisso. Eu não pensei lá atrás, quando cheguei, e nós tivemos, um jogo eu coloquei o Brock de lateral, outro jogo eu coloquei o Cristóvão de lateral esquerdo, né? Sem a devida preocupação. E o João, eu vi que ele cresceu, né? Eu vi ele fazer grandes jogos, bons jogos, está ganhando confiança, isso que é importante para um jogador. E então eu não estou preocupado com isso, mesmo sabendo da importância. A atenção é com o Internacional na quinta-feira. Precisamos fazer o jogo perfeito. O jogo de muita responsabilidade e de muita atenção. Depois, se acontecer, nós temos um grupo. Adilson, boa tarde. Boa tarde. As mudanças no Internacional, quer dizer, as ausências, na verdade, Marcelo Lomba, Edenilson, Nico Lopes, fazem diferença? Elas beneficiam de alguma forma o Ceará? Não, entra Danilo, um ótimo goleiro. Volta Patrick, excelente jogador. Entra De Alessandro, quer dizer, dispensa comentário, craque, maestro do time, organizador, tem uma história, né? Desde o River Plate eu acompanho o De Alessandro. Então, tem um grande elenco, né? Para mim não modifica. Eu vejo como motivação o atleta entrar. Ele mudou um pouquinho o jeito de jogar em relação ao Daír. Então, é um adversário dificílimo. Precisamos se concentrar. Preciso da ajuda do torcedor, que ele empurre os meninos aqui, que ajude, que no momento de dificuldade jogue junto, não deixe o Internacional pensar, mande energias boas para os meninos, para que a gente juntos consiga o objetivo da vitória. Adilson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Primeiro, parabéns pelo jogo contra o Palmeiras. Teu time merecia um resultado melhor, né? Claro que teve ainda a questão da penalidade máxima e tudo, mas é a questão do jogo, né? Mas parabéns pela formatação da tua Obrigado. equipe. E o resultado não veio, mas repito, foi muito bom ver o Ceará jogar daquela forma. Contra o Internacional, você
pode repetir uma situação que teve contra o Fluminense, né? Com o teu time sendo a mesma equipe. Isso é uma coisa definida já ou você vai ter esse tempo para trabalhar? Porque se a gente for pegar aqui os últimos jogos, você, eu não vou dizer ressuscitou, porque é uma palavra muito pesada, mas você trouxe de volta a autoestima do Chico, a autoestima de um Auremi que estava esquecido nesse elenco. Não estou dizendo que ele não é um bom jogador, porque está no time de Série A, porque tem condição, né? Mas você vem levantando o alto astral. O Luiz Otávio falou até uma coisa interessante ainda há pouco, que você é um cara que, quando erra, você vai lá e estimula o cara a fazer de novo para acertar. Você vem fazendo isso e o grupo vem crescendo, e falou até que você é um paizão do grupo. Aí o Luiz Otávio falou, já precisa um pai do Luiz Otávio, né? É meio complicado. Mas eu te pergunto, há uma possibilidade de repetição do time que enfrentou o Fluminense, ou você pensa em alguma coisa, dependendo do jogo a jogo, da estratégia? Você já disse isso, que trabalha muito o adversário. É importante manutenção, entrosamento, sistema, né? E você passar confiança. Agora, todo jogo tem a sua história, o seu modelo, o seu jeito, lado forte, lado fraco, características, né? Ele pode vir num 4-2-3-1, ele pode vir com 2 linhas de 4 com 2 na frente, ele pode vir no 4-3-3, ele pode vir com o Patrick marcando o Samuel, como ele fez lá contra o Atlético Paranaense. Então, eu mergulhei ele Internacional desde que terminou o jogo. Então, 2 dias eu estou vindo aqui cedo e à tarde, né? E mergulhamos em cima do Internacional para que a gente passe para eles aquilo que pode acontecer. Então, eu tenho uma ideia, né? Eu vou trabalhar hoje mais um pouco para que a gente defina os 11 que iniciam para fazer um grande jogo. Mas pode. O Adilson, eu acredito que seja muito injusto se trabalhar tanto, né, para uma partida, né? Tem concentração, tem muitas observações que você deve passar, e outros treinadores também. Sim, claro, então, fazem. Houve uma certa manifestação popular, principalmente no Nordeste, né, com as equipes do Bahia, CSA, Ceará, Fortaleza, né? E em relação a essa questão das equipes que estão sendo bastante prejudicadas. Eu sei que você não gosta muito de falar de arbitragem, sim, mas como é que você vê essa manifestação popular que aconteceu no Nordeste em relação às equipes do Nordeste, que trabalham tanto para conquistar um resultado e, de certa forma, injustamente são prejudicadas? Eu apoio. Eu apoio porque a gente sente na pele. Eu estava com o Cristiano ali agora para definirmos a logística do voo para Chapecó, e a volta você tem que sair de Chapecó às 6h30 da tarde para chegar 2 horas da manhã aqui. Ou seja, eu já perdi a segunda, a terça eu tenho que dar uma recuperada, eu vou trabalhar na quarta. Isso é um prejuízo. Isso as pessoas não enxergam. Aí eu preciso falar que eu saí às 7 da manhã de Santos, foi uma correria, trocamos de aeronave, não teve tempo de almoçar, chegamos aqui 4h30 para almoçar 5 horas. Quer dizer, aí um dá dor de cabeça, um pega pneumonia, outro dá conjuntivite, outro tem dor de cabeça, outro vomita. Isso ninguém vê. Então, não é eu sou a favor. Contem comigo. Tenho meu apoio. Eu já trabalhei no Paysandu. Para a gente enfrentar alguns clubes, nos jogavam lá em Caxias, no domingo, e para a gente enfrentar alguns clubes grandes na quarta-feira em casa. Então, me cansa, eu chego junto com o outro clube. Quer dizer, eu já sei, eu já estou na bola há muito tempo, eu sei como funciona. Então, eu apoio esse grupo aí. Ô, Adilson, boa tarde. Esses 3 jogadores aqui poderão voltar? Poderão. Luiz Otávio, William Oliveira, João Lucas, e o time do Ceará já tem a sua cara? A tendência é que volte. Eu preciso que eles façam mais um trabalho e se sintam confortáveis para a gente colocá-los. E não sei se é minha cara, aí eu deixo para vocês. Eu quero um time que jogue futebol, que seja intenso, que tenha volume, que tenha, às vezes, que domine, às vezes tem uma marcação forte, às vezes vai ter que baixar, que cumpra, né?
Eu vi uma organização lá contra o Palmeiras, só para a gente falar o último jogo. Então, é isso que a gente quer. É um time que tenha personalidade com a bola e responsabilidade sem ela. Né? Que todos se ajudem. E futebol é coletivo. Eu penso sempre assim. Ô, Adilson, uma entrevista do Galhardo antes de ontem chamou a atenção que em alguns momentos ele repetia que... Galhardo. Do Isso. Galhardo. Thiago Galhardo. Tá, ok. Ele repetia algumas vezes que essa semana que a gente está vivendo é a semana mais importante do Ceará na temporada. Você pensa assim também, tem tudo para ser o divisor de águas para o Ceará na temporada? Eu estou pensando jogo a jogo, não estou blefando. Eu tenho que vivenciar jogo a jogo. Eu preciso fazer um grande jogo com o Internacional. Essa é a nossa intenção. Nós sabemos da importância do que representa para nós o jogo. Ela pode ser uma semana belíssima, depende de nós. Mas não ela é importante, como foi desde a minha chegada. Então, todo jogo a gente está trabalhando para fazer grandes jogos. Essa é a nossa intenção. Adilson, você já demonstrou que com o time que você tiver, com o elenco que você tiver, com as ausências que você tiver, você coloca em campo um time e esse time joga bem, busca resultados, né? Joga bem, não há dúvidas disso. Aconteceu em outras passagens, esse jogo contra o Palmeiras acho que foi emblemático em relação a isso, diante de todas as perdas que você teve de jogadores. Até lá você perdeu jogador de última hora, né? Você perdeu 2, um na última hora, que foi o caso do William Oliveira. Mas eu te pergunto, em relação a isso, com Luiz Otávio, é tanta gente voltando que eu tive que anotar aqui. Com Luiz Otávio, João Lucas, William Oliveira, Lima, Matheus Gonçalves, todos à disposição agora, fica mais fácil escalar tendo todas essas opções? Claro, até gostaria do Thiago, do Quixadá. Você aumenta o leque. Você tem dificuldades no jogo que você tem que observar e colocar aquilo que o jogo pede. O jogo vai me pedindo. Então, eu trabalho assim. Às vezes você precisa ter um time um pouquinho mais forte fisicamente, ter um time mais rápido na transição. Às vezes você pode ter 2 enfiados que consiga segurar. Então, eu vivo muito jogo. É que a gente olha jogos demais, né? Eu costumo observar, marcar, escrever, anotar, né? Essa é a minha rotina. E estou sempre... Na volta para cá, eu fiz o jogo do Palmeiras de volta, com a imagem aberta. Então, você vem parando, você vem marcando, você vem escrevendo, tudo para acrescentar. Tem coisas a melhorar. Tem coisas para crescer. Tem coisas para corrigir, para evoluir. Então, é função nossa. Então, mas vou lá, eu falo no ouvido deles, né? Aí falo no cantinho, vem aqui, faz isso aqui, dá para fazer isso aqui. Vamos melhorar aqui. Então, tem coisas que, por exemplo, de posicionamento, nós melhoramos. Que eu elogiei o Diogo. Então, você pede, vamos fazer. Então, é possível. Então, todo dia é uma cobrança, isso para que a gente melhore. Adilson, internacional, certo? Você falou já que o Zé Ricardo chegou, mudou um pouco em relação ao Odair. Quero saber de você, o que o Ceará pode fazer para sair de campo amanhã com uma vitória sobre o Internacional? Quais os pontos do Internacional que talvez o Ceará possa explorar? Vamos ver se você abre o jogo aí. Não é um gol a mais. Precisa jogar futebol, precisa ter inteligência, precisa ter os devidos cuidados, explorar determinado lado, neutralizar determinado lado ou determinado jogador, precisa ter atenção com a chegada deste ou daquele. É um jogo difícil. Mas é possível. Né? Então, eu sempre acredito, eu sempre passo confiança. Então, para que a gente faça um jogo perfeito. Obrigado. Mas não contei tudo, né?
Valeu, gente. Vamos ali. Eu sei. Viagens e viagens, o joelho é como é que tá? O joelho, eu vou falar um negócio pra você. Eu vou aproveitar o Dr. Gustavo, né? Gustavo. Muito bom, dos melhores. E Gustavo, já conversei com ele e vou fazer um exame aí. Eu tô com artrose grau 4. Também um pulo daquele dia que lascar o joelho mesmo. Talvez eu vou até deixa fazer o exame aí. É mais uma baixa. Deixa eu terminar. Quando terminar você fala. Não, você vai de sacanagem. Mas o Pedro Guerreiro entra nesse jogo de novo? Hã? Ora! Empresário do Pedro Guerreiro. Quem tem restaurante lá em Curitiba de comida japonesa. Eu acho que você tá... Ele tá no boi. Vai fazer propaganda. De lá pra cá. Cabelo japonês não tem boi, não. Bem, né? Tem não. Ele tá no peixe. Adeus, parabéns que você surpreendeu todo mundo com aquele jogo lá contra o Palmeiras. Ninguém acreditava quando saiu a escalação. Você me corneteou ou não? Quem não? Você me corneteou ou não? Quem não? Acreditei em você. E o torcedor já falou, vamos tá doido, mas você é fera. Você é fera. Um abraço. Eu vou fazer a correção ali dos meninos, daí tem lá uns 15, 20 minutos, depois eu vou fazer um tático, eu peço compensação. Não esqueça o Pedro tem não, viu? Deixa eu só distribuir os coletes, depois você fecha. É assim que entregar os coletes a gente sai, não se preocupa não. TV Artilheiro.